Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje, 24 de novembro, estou gravando esse vídeo exatamente no intervalo da partida entre Brasil e Sérvia. Por enquanto, todos devem saber, está no 0-0. Vamos ver, esse vídeo vai ser um pouquinho depois da partida. Acredito e espero também que nós tenhamos um resultado positivo, né? Nós vamos trabalhar agora, que eu deleito vocês com mais dois assuntos de hoje do Fora de Curva. O primeiro diz respeito à inflação do IPCA 15, que saiu hoje pelo IBGE, e o segundo assunto é um pouco vergonhoso, que nós vamos finalizar o Fora de Curva com ele, e diz respeito à postura de empresas brasileiras de renome internacional, como Embraer, se não me engano, a Avibras e outras também, que estão com dor de cotovelo porque a Boeing está contratando os engenheiros deles. Vamos entender direito essa questão logo logo. Mas vamos primeiro tratar da inflação do IPCA 15. Está aí já na tela o gráfico que mostra a evolução do índice de preços ao consumidor no Brasil. Eu trato sempre em sequência tanto o IPCA fechado do mês, o índice de preços ao consumidor amplo, do dia 1º ao dia 30, que é o índice fechado, assim como a inflação do IPCA 15, que não se pode dizer que é antecedente, mas mede a variação dos preços entre dia 15 de outubro e agora 15 de novembro. E temos uma boa novidade. Se o IPCA fechado de outubro foi 0,59%, essa medida que nós falamos entre a segunda quinzena do mês passado e a primeira quinzena desse mês de novembro apresentou um pequeno recuo de 0,53%. O que significa isso no frigir dos ovos, pessoal? Que a inflação, depois desse repiquezinho que nós explicamos na análise que fizemos algumas semanas atrás, que em outubro sempre acontece, começa a recuar agora em novembro. Vamos pensar o seguinte, esse 0,53% de alta se refere, como eu falei, a 15 dias de outubro e 15 dias de novembro. Se nos 15 dias de outubro, evidentemente, a inflação foi mais pressionada pelaquela transição que eu falei de inverno para primavera nas safras, especialmente na área alimentar, agora essa pressão diminui bastante e deve fazer com que o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, final de novembro, ou seja, 1º a 30 do mês, feche em patamares bem inferiores a esse 0,53%. Eu já vou dizer, já vou antecipar que pode chegar a patamares até abaixo de 0,4%. Por que eu digo isso? Olha, vamos detalhar um pouco como se compõe essa inflação dos brasileiros. Nos grandes grupos de consumo, nós temos, em primeiro lugar, alimentação e bebidas, uma alta de 0,54% frente a 0,72% do mês fechado, de outubro fechado. Então, sim, há uma desaceleração. Provavelmente ou certamente, se nós isolássemos a inflação dos primeiros 15 dias de novembro, esse percentual deveria estar abaixo de 0,35%, mas o IBGE tem seus ponderadores que deve respeitar, é claro. Segundo ponto, a habitação, que também influencia bastante os gastos das famílias brasileiras. Em outubro fechou em 0,34%, agora na primeira quinzena de novembro e na segunda quinzena do mês passado, acelerou um pouquinho para 0,48%. Por outro lado, o setor de transportes, que no mês passado foi 0,58%, pequeno recuo de 0,49%. Então, no frigir dos ovos, a alta da gasolina, que todos os grandes jornais e portais estão falando, não influenciou tanto assim em algum tipo de aceleração de preços. Mas olha uma outra novidade para contrapor isso também. O ramo de saúde e cuidados pessoais, que estava em outubro com uma alta de 1,16%, já recuou para 0,91% e as despesas pessoais, também importantes, correspondem a 10% do orçamento familiar, que tiveram uma inflação no mês passado de 0,57%, chegou agora, nessa primeira quinzena de novembro, contando também com a segunda quinzena de outubro, a 0,27%. Isso mostra que os itens ou os grupos mais participativos das despesas das famílias brasileiras estão com a sua inflação realmente em desaceleração. Vamos dar uma olhada no que mais subiu e no que mais caiu em termos de preços individuais.
Olha só, gente, vamos ver como está o campeonato da inflação dos produtos agora nessa primeira quinzena de novembro. Pelo lado altista, nós temos o grande destaque para o tomate. Alguém andou pisando muito em tomate e ele aumentou de preço, 17,79%. Depois vem goiaba, 15%, cebola, maçã, o grupo de tubérculos e basicamente são produtos alimentícios em entre-safra. Por outro lado, são outros gêneros para botar para dentro da barriga que também lideraram a queda de preços. O melão, que tinha encarecido relevantemente, caiu quase 10%, 9,96%. A abobrinha, que eu protesto, ela não pode cair de preço, tem que subir de preço para ninguém mais consumir essa porcaria. Registrou uma deflação de 9,22%. A manga, que está ficando barata, caiu 7,08%. O repolho, 6,6%. O leite longa-vida continua em queda. Já existem ofertas em supermercados abaixo de R$ 3. Foi uma deflação de 6,2% e também não podemos deixar de destacar a queda do preço médio das passagens aéreas de 9,5%, só que no mês anterior ou nos meses anteriores ela tinha subido uma barbaridade. Basicamente é isso que aconteceu e agora vamos para o assunto de fundo, que não vai demorar muito tempo, do fora de curva. Olha só que vergonha, isso é uma vergonha mesmo, pessoal. A Embraer, junto com outras empresas, resolveram processar a Boeing porque simplesmente a empresa norte-americana instalou um escritório em São José dos Campos e passou a contratar engenheiros muito bem qualificados dessas empresas brasileiras e elas não gostaram da história. E aí algumas associações industriais desse ramo aeroespacial do Brasil resolveu ir para a justiça argumentando que isso é contra a defesa nacional, é contra as regras de mercado. Como assim? Nós temos aqui no Brasil engenheiros, especialmente dessa área de aeronáutica, muito competentes, além de outros ramos da engenharia também. Se eles têm uma oferta de ganhar mais dinheiro e mais perspectivas profissionais, eles deveriam recusar? Olha, aí nós temos que ser coerentes. Pelo menos o fora de curva tem que ser coerente, a despeito de algumas palhaçadas, é claro. Mas a coerência me diz o seguinte: se nós aqui defendemos a liberdade econômica, nós não defendemos apenas para as empresas. Defendemos esse como um direito inalienável, uma cláusula pétrea para qualquer ser humano aqui do nosso país ou até do mundo. Então, poxa, esses engenheiros estudaram, provavelmente pagaram seu próprio curso, ou então passaram numa universidade pública com grandes méritos por conseguir notas destacadas na sua carreira estudantil e se qualificaram bem, tiveram experiência, foram pagos. Por que eles não podem procurar, depois de serem profissionais amadurecidos, melhores oportunidades? Qual é a solução para essas empresas que estão com dor de cotovelo? Olha, não existe outra. Se querem concorrer com a Boeing, concorram de maneira honesta. Não usem o Estado a seu bel prazer para impedir que pessoas qualificadíssimas aqui do nosso Brasil busquem a prosperidade a partir das suas capacidades. Então, querem manter seus engenheiros ou conseguir gente mais qualificada? Duas receitas muito simples. Paguem melhores profissionais para concorrer com os salários da Boeing e suas perspectivas de ascensão profissional, assim como busquem maneiras de qualificar mais e melhores engenheiros nas universidades que estão ao redor de São José dos Campos. Simples assim, e isso aí que está sendo feito, de novo, por essas empresas, essas associações empresariais, acho que agora lideradas pela Embraer e talvez pela Vibrasa, eu não tenho a confirmação do fato. É realmente uma vergonha, é realmente uma quebra de lógica desse grupo empresarial em relação a qualquer tipo de defesa de não intervenção do Estado na economia. Se eles querem esse tipo de ingerência na vida dos cidadãos, na vida dos trabalhadores, eles vão ter que aceitar por coerência alguma eventual ingerência também do Estado sobre seus produtos. Imagina só, um engenheiro que ganha numa dessas indústrias, diríamos, R$ 20.000, vai para a Boeing ganhando o dobro disso e eles ficam bravos. Então tá,
Se eles mantiverem esses engenheiros por força de lei, impedindo que eles livremente empreendam a sua capacidade de trabalho, não seria lógico, eventualmente, que eles fossem obrigados a vender os seus aviõezinhos por um preço mais baratinho aqui para dentro do Brasil? Aí eles não vão querer. Onde é que está a lisura? Onde é que está a honestidade desse posicionamento? Não adianta, gente. Coerência é uma coisa que muitas vezes custa caro, mas custa muito, mas muito mais caro no longo prazo, em termos estruturais, não ter ela. E assim eu finalizo o Fora de Curva de hoje, esperando que ainda consiga ver o início do segundo tempo do jogo do Brasil e da Sérvia. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse material com a sua rede de contatos. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau.